Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou na linha de frente nas últimas horas, vamos falar sobre o avanço ucraniano na região de Lima, é bem significativo hoje, cheio de novidades lá. Vamos falar sobre o problema dos drones iranianos que estavam sendo usados contra Odessa e Mykolaiv e aparentemente os ucranianos resolveram este problema. Vamos entender o que aconteceu. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 27 de setembro de 2022. A gente faz vídeos aqui sobre a guerra todos os dias. As notícias que a gente está falando aqui foram sugeridas por um monte de gente. Lula na cadeia, Catarina venenosa e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre a situação na linha de frente e a gente tem algumas novidades. Eu vou começar falando das novidades não boas, tá? Houve avanço russo aqui próximo a Bakhmut, né? Os russos já estão usando... Lembra que quem está nessa região aqui de Bakhmut é principalmente o grupo Wagner. Então são os mercenários do Wagner que estão aqui. E você lembra quando eles trouxeram aqueles prisioneiros de prisões mesmo, criminosos comuns para batalhar aqui nessa região? Isso tá tendo alguma efetividade. Eles estão conseguindo avançar alguma coisa. Dizem que a estratégia principal que eles fazem é, eles avançam com as tropas regulares, e aí, quando tem que tomar conta da área que eles avançaram, eles mandam os prisioneiros na frente, ficarem naquela região, né? E daí, o que acontecia antes? Os russos avançavam com as tropas regulares, mas aí os ucranianos preparavam um contra-ataquezinho e faziam eles retroceder. Agora o que eles fazem? Eles avançam com as tropas regulares, colocam um monte de prisioneiro ali com armas rudimentares e coisa e tal, e a tropa, digamos, de elite, a tropa melhor lá do Wagner, lá, os guerrilheiros profissionais, recuam e deixam o pessoal ali. Daí, isso dá muito trabalho para os ucranianos, porque, embora esse pessoal seja altamente inefetivo, não consiga avançar, para manter a posição defensiva eles conseguem. E mais do que isso, os ucranianos têm conseguido recuperar a área. Quando conseguem recuperar a área, tem que lidar com um monte de prisioneiro de guerra, o que dá um trabalho danado. E prisioneiros de guerra complicados, porque são ex-presidiários, né? Então, o grande problema está se tornando logístico para os ucranianos. Como lidar com esse monte de prisioneiros de guerra que estão fazendo nessa região de Bakhmut, justamente por conta dessa estratégia russa. Estão avançando muito devagar, não vão muito longe, mas está havendo sim algum avanço. A ponto de que os ucranianos destruíram essa ponte aqui no centro da cidade, né? A cidade ela é cortada por um rio aqui, então justamente para evitar para estabelecer uma nova linha defensiva aqui, nesse rio eles destruíram essa ponte principal, provavelmente vão destruir essas outras pontes aqui também, para garantir que, na pior das hipóteses, os russos tomem apenas essa área a leste desse rio aqui em Bakhmut, né? De qualquer forma, é aquilo que a gente falou para vocês, mesmo que os russos tomem Bakhmut, neste momento isso não tem nenhuma significância estratégica, até porque está arriscado perder todo o norte aqui, né? Essa descoordenação na verdade, muito pior para os russos, deveriam focar em manter a linha defensiva aqui, mas enfim, essa é a situação ali em Bakhmut. Não é preocupante, mas houve sim avanços russos. E a grande novidade bacana, a gente já falou alguma coisa aqui ontem, sobre o avanço em vários locais aqui da linha de frente, né, do rio Oskil. Os ucranianos já atravessaram o rio Oskil em vários lugares, e o que a gente tem de informação interessante é que essa cidade aqui, ó, de Kupiansk-Vuslov, Kupiansk é essa cidade aqui, ela tem pedaços dos dois lados do rio, e esse pedaço de cá, mais aqui embaixo, é uma outra cidade chamada Kupiansk-Vuslov, né? E ela foi tomada pelos ucranianos. Isso daqui é uma imagem no monumento de entrada da cidade lá, mostrando que eles já tomaram toda a cidade. Isso aqui não é Kupiansk, isso aqui é Kupiansk-Vuslov, que é essa outra cidade aqui que ainda não havia sido tomada. A cidade de Kupiansk em si já foi tomada há bastante tempo pelos ucranianos, né? E, além disso, a outra boa notícia que a gente teve aqui é que os ucranianos tomaram essa outra cidade aqui, que é a cidade de Pisk-Radkivsk. É uma outra cidade aqui que estava na mão dos russos e foi tomada pelos ucranianos. Isso liberou toda essa área aqui. Repara como é que foi um avanço significativo aqui, né? Aqui, próximo a Lima, houve mudanças também, mas a gente não tem muita informação. Essas informações que a gente falou até aqui são informações confirmadas
pelo exército ucraniano. Nessa região aqui a gente sabe que houve mudança, mas ainda não está confirmado, né? Então existem alguns desenhos feitos por bloggers ucranianos e russos sobre como é que estaria a situação ali. O principal fato é Lima está sendo atacada do norte, ou seja, os ucranianos conseguiram começar a atacar Lima do norte. Aqui vindo do sul, Lima, os ucranianos já chegaram nesse grande pátio de trem que tem aqui em Lima, né? Lima tem um grande entroncamento ferroviário que não está servindo para nada para os russos, na verdade, porque desde que perderam Kupiansk, a linha férrea nessa região não serve para nada mais para os russos, mas existe um grande entroncamento ferroviário aqui e os ucranianos já tomaram ele, ou seja, já estão no meio da cidade aqui de Lima, né? E também por esse mapa aqui diz que Drobchev já teria sido tomado pelos ucranianos, mas isso não é certo. Se você olhar o mapa aqui, Drobchev ainda está aqui nas mãos dos russos, né? A informação que a gente tem é que Drobchev estaria cercada pelos ucranianos, mas não tomada por eles, né? Essas outras cidades aqui também já tem indicação de que foram tomadas pelos ucranianos e aqui aparecem corretamente, já foram tomadas segundo essas informações. Então, o grosso do ataque se concentra agora em Lima, sendo que toda essa parte norte aqui, acima de Lima, já foi tomada pelos ucranianos. Uma outra visão sobre o que pode estar acontecendo foi dado pelo DefMon, que costuma acertar muito essas previsões, tá? Então, de novo, a gente não tem informações oficiais sobre essa área. Tudo que a gente tem é papo de pessoal falando, tanto russos quanto ucranianos, no Telegram. Então, o que ele fez aqui? Ele especulou, de acordo com algumas mensagens no Telegram aqui, o que estaria acontecendo. Então, repara que Drobchev está aqui, então, pela visão dele, ainda está na mão dos russos, mas os ucranianos teriam entrado nessa região aqui, por isso que eles conseguem atacar Lima pelo norte. Então eles estão aqui atacando Lima pelo norte e isso realmente complica, né? Lima, os russos estabeleceram uma boa frente defensiva aqui nessa região, justamente porque tem esse entroncamento rodoviário, ou ferroviário, digo, grande aqui, né? Essas áreas industriais normalmente são boas para fazer esse tipo de coisa, e daí eles estavam conseguindo conter os ucranianos que vêm aqui do sul, mas agora os ucranianos fizeram a volta e estão atacando do norte. E pior, embora ainda tenha russos aqui em Drobchev, no Telegram eles falam que os ucranianos já estão ameaçando a rota da vida. É isso que eles usam? Qual é o termo que eles usam aqui? Road of Life, a estrada da vida. E o que quer dizer isso, né? É a única estrada que sobrou para eles aqui. O Drobchev está aqui. Eles teriam uma estrada para vir aqui para Lima, para fugir para Lima, já não tem essa estrada mais. E a outra estrada que eles têm, que é uma estrada menorzinha, que vem aqui por cima, já estaria sendo ameaçada pelos ucranianos. Os ucranianos já estão nessa região aqui, ameaçando essa cidade. Evidentemente, quando fizerem isso, o pessoal russo aqui em Drobchev não tem mais para onde ir. Lembrando aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, o Putin deu ordem de não recuar em situação nenhuma, em lugar nenhum, o que vai significar provavelmente a captura destes soldados russos, ou pior, ou a morte deles, né? A mesma coisa vale para Lima, né? Com os ucranianos chegando aqui, Lima tem essa outra estrada da vida aqui, que por enquanto não está ameaçada, né? Essa outra estradinha aqui, mas evidentemente é possível imaginar que não vai durar muito tempo, né? A grande questão dessa história toda é, como diz o pessoal, que essas são as últimas barreiras russas que tem entre aqui e Svatov. Então toda essa área aqui, depois que os ucranianos avançarem sobre essa última linha de defesa aqui, que está absolutamente desorganizada, o que vai ter vai ser simplesmente o tempo de andar até chegar em Svatov e pegar a linha de defesa, digamos, oficial dos russos desprevenida, né? Houve também um outro ataque ontem ucraniano aqui sobre tropas russas nessa região. Esse ataque aqui, eles conseguiram destruir uma bateria de artilharia russa que estava em Tabaivka, que é justamente nessa região aqui, né? Ou seja, os ucranianos já estão avançando em direção a Svatov. Isso é inevitável. Acho que o grande problema por hora é justamente Lima. É isso que está prendendo o pessoal e Lima está perto de cair.
segundo os analistas aqui, não dura essa semana. Estamos hoje na terça-feira, até o final da semana já deve ter caído, né? Uma outra notícia curiosa é o primeiro conjunto de mobilizados russos que chegou na região de Luhansk, acabou sendo, o trem deles acabou sendo destruído na região de Luhansk e morreram vários deles, né? Essa imagem aqui não é a imagem desse trem, a gente não tem a imagem do que aconteceu. Aí o cara pegou uma imagem de trem destruído aleatória da internet, tá? Mas a notícia é verdadeira, o que eles falam é realmente verdadeiro. Os partisãos ucranianos lá na região de Luhansk, no que chegou o trem cheio de mobilizados, parcialmente mobilizados russos, né, ou seja, esses recrutas novos russos que estão chegando, eles explodiram o trem e teve vários 200, né, 200 mortos, né, 200 mortos, 300 feridos. E também um grande número de feridos e coisa e tal, depois dessa explosão desse comboio russo, né. E, bom, outra coisa que está acontecendo também lá na Ucrânia, principalmente na região sul, a gente falou sobre isso nos últimos dias, é aqui na região de Odessa e Mykolaiv, que tem sido alvo daqueles drones iranianos, né? Para quem não lembra dessa história, há pouco tempo atrás o Putin foi até o Irã para comprar drones iranianos, que certamente porque os russos já estavam acabando, né? Os drones russos foram consumidos na guerra e como a Rússia está com sanções, ela não tem capacidade de produzir drones. O Irã, embora esteja com sanções também, são sanções muito mais leves do que as sanções à Rússia, né? E já tem sanções há mais tempo, então eles meio que já conseguiram caminhos alternativos para produzir drones. De qualquer forma, esses drones são muito pouco tecnológicos, não são drones extremamente avançados, são drones bem simplesinhos mesmo. De qualquer forma, é uma arma nova, é uma capacidade nova que a Rússia tem, e num primeiro momento eles conseguiram ter algum sucesso, conseguiram destruir alguns alvos lá na região de Odessa, né? Só que o que aconteceu ontem foi que justamente fizeram até essa imagem aqui, até virou um meme, né? Isso aqui é um drone sendo destruído, um drone iraniano sendo destruído, e o pessoal em Odessa aqui está dormindo, está tranquilo, não está nem sentindo o que está acontecendo no final das contas. Ontem todos os ataques com drones iranianos em Odessa foram derrubados por artilharia ucraniana. A artilharia ucraniana, a defesa antiaérea ucraniana já está entendendo como é que funciona esses drones, já está com capacidade de derrubar eles, né? Então, ontem houve 3 drones derrubados e hoje cedo, hoje, setembro 27, hoje pela manhã, houve mais 3 drones kamikazes iranianos que também foram destruídos, também foram derrubados pelos ucranianos. Então, com isso, já são 6 drones que os russos tentam usar contra a Ucrânia e não conseguem, porque agora os ucranianos já perceberam como é que derruba esses drones, já se capacitaram a derrubar esses drones. Por que eles conseguem fazer isso e os russos não conseguem fazer isso com o HIMARS? Pelo motivo simples que o HIMARS é altamente tecnológico, tem altos mecanismos para desviar de defesas e coisa e tal, enquanto os drones os drones iranianos são simplesmente drones iranianos. Não tem essa tecnologia toda que tem o HIMARS, né? Além disso, eles descobriram algumas coisas, eles estão começando a entender como é que funcionam os drones. Por exemplo, eles descobriram um agente que estava fazendo a indicação de alvos e direcionando os drones kamikazes lá em Odessa. Então esse cara aqui, não está claro se ele é um russo que estava ali ou se é um ucraniano que está colaborando com os russos, mas ele estava sendo usado para direcionar os ataques de drones lá em Odessa. Tiraram ele de circulação, ele está preso. Não foi só isso. Lembra que ontem a gente falou que houve um ataque na região sul de Kherson, mais ou menos em algum lugar por aqui, né? Um ataque, a gente mostrou a imagem, coisa e tal. Aliás, foi a capa do vídeo de ontem, né? E a gente falou que, na verdade, aquilo ali era porque eles estavam destruindo uma base de direcionamento dos drones iranianos, né? Faz todo sentido. Aqui é perto de Odessa, perto de Mykolaiv, é uma região bem central aqui para eles poderem direcionar esses drones. Os drones têm capacidade, têm autonomia para viajar até relativamente longe, mas quanto mais perto forem os alvos,
é mais fácil, todo o processo é muito mais fácil, né? Então, segundo estão dizendo aqui, o strike de HIMARS que os ucranianos fizeram nessa região ontem mataram 20 instrutores de drone iranianos, né? Ou seja, os iranianos estão ali ensinando os russos a usar os UAV, e também 60 ocupantes russos que estariam envolvidos nessa atividade de direcionar os UAVs, né? É lógico, não há confirmação ainda visual desse ataque. Vai ser difícil ter essa confirmação, porque isso aqui é no meio do território ocupado pelos russos aqui em Kherson, mas mais dia, menos dia, a gente vai ter confirmação por outras fontes aí. Um fato já diminuiu a quantidade de drones, né? Esses 3 drones ontem, 3 drones hoje, já é muito menos do que vinha acontecendo todos os dias nessa região. Então parece que os ucranianos conseguiram, através dessas ações, da melhoria da defesa antiaérea, evitar o problema dos drones. Não é que não vai acontecer nenhum outro drone de atingir alguma coisa, não existe defesa perfeita, mas o problema tende a ser menor daqui para frente. Bom, houve uma outra explosão em Kherson, na cidade de Kherson, uma explosão grande que dá para ver um monte de fumaça aqui na cidade de Kherson, de uma outra base dos russos na cidade de Kherson. Mais um ataque ucraniano aqui. A gente tem visto isso com alguma frequência. Os ucranianos estão destruindo essas bases dos russos ali em Kherson, provavelmente para preparar a investida contra a cidade, né? Aqui teve outro ataque em Alchevsk essa manhã. Lembra? Alchevsk, esse outro lado aqui da coisa, em Luhansk. Alchevsk fica aqui. A gente falou que coisa de 2, 3 dias atrás eles atingiram uma grande base do grupo Wagner nessa região, mandaram um monte de guerrilheiros do Wagner para prestar conta lá no inferno, e parece que agora atingiram novamente, mas a gente ainda não sabe exatamente o que foi atingido. Sabemos que atingiu alguma coisa grande ali em Alchevsk esta manhã. Estamos falando do dia de hoje, dia 27 de setembro, né? Então, continua os ucranianos aí avançando em vários lugares na frente de batalha, né? E curioso o que o Zelensky falou ontem. O Zelensky ontem, no meio do pronunciamento dele da televisão, ele falou que a região de Donetsk é o nosso alvo número 1 agora. É aquilo que a gente fala, né? Por que ele falaria onde é que ele vai atacar, né? E realmente o pessoal já está colocando aqui, ou seja, significando que vai ser Zaporizhia. Ou então eles vão tentar tomar Kherson, né? Ou então, aí o outro fala aqui, não, então, ele está falando que vai atacar Donetsk, para todo mundo achar que ele vai atacar em outros lugares, né? E aí ele atacar Donetsk mesmo, né? Pode ser que seja o drible da vaca dupla, né? Ele está levando para um lado, para todo mundo achar que é para o outro lado, e aí quando ele vai naquele lado que ele falou que ia mesmo, enfim. O pessoal tá ficando maluco com esses troços aí, né? Mas é uma coisa pouco usual, né? A gente viu isso lá em Kherson, foi realmente uma jogada muito bacana do Zelensky, dos generais lá, né? De justamente chamar a atenção para Kherson, e acabou deixando Kharkiv desprotegida. Os ucranianos invadiram por Kharkiv. O que o Zelensky quer dizer com isso, de dizer que vai atacar Donetsk, que Donetsk é o nosso foco agora? Não dá para saber, né? Vamos ver, vamos descobrir nos próximos dias. O mais provável é, como o pessoal falou, que não vai ser em Donetsk, vai ser em outro lugar. Vai ser Zaporizhia, vai ser... Agora, olha só, tem um detalhe, tá? Tem um detalhe que talvez o pessoal não esteja entendendo desse alerta dele. Essa região de Lima aqui, ó, esse pedaço aqui, ainda é do Oblast de Donetsk. Então pode ser que ele esteja dizendo algo verdadeiro, que o foco neste momento é resolver esse Oblast de Donetsk aqui, esse pedacinho, né? Aqui já é o Oblast de Luhansk, essa área maior aqui ainda é um restinho de Kharkiv que está na mão dos russos, e o Oblast, isso aqui também é tudo Donetsk, né? Donetsk inclui toda essa parte aqui, né? Pode ser que ele esteja falando dali e não da cidade de Donetsk, como alguns estão entendendo, né? Apesar de que, lembra, a gente falou há uns dias atrás que teve mensagens em telegrams russos falando exatamente que há uma grande concentração de tropas ucranianas aqui, e eles estão temendo, de fato, um avanço sobre Donetsk, né? Ou pode ser que eles estão falando de Donetsk e vão atacar Zaporizhia. Enfim, vamos ver nos próximos dias aí, né?
o engraçado é isso, que o Zelensky, com uma palavra, com uma frase, deixou todo mundo se perguntando o que ele quer dizer com isso, né? Donetsk é o nosso alvo número 1 agora. Bom, alguns soldados estão reclamando, aqui tem um vídeo do soldado reclamando aqui que soldados provavelmente da, entre aspas, repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, que estão dizendo que foram colocados numa floresta, na linha de frente, e não tem comida, não tem água, deixaram com coisa lá, bombas explodindo para tudo quanto é lado, não tem apoio nenhum, apoio de artilharia, apoio de nada, deixaram a gente ali, deixaram eles num canto lá e não estão conseguindo nada, né? Ninguém dá, estão um pouco se fudendo, a gente está virando bucha de canhão, né? E é isso daí, né? Mandando recado pro Shoigu e coisa, então o que está acontecendo com os soldados dele? Estão dizendo que a Rússia está fazendo com eles pior do que a Ucrânia. Está matando eles todos lá porque estão deixando eles sem comida, sem nenhum apoio por lá, né? Bom, e tá chegando mais recruta, né? Tá chegando, esses aqui são os ônibus que estão vindo da Rússia, trazendo os novos mobilizados. Isso aqui é Sevastopol, na Crimeia, o pessoal filmando aqui os ônibus chegando. Um monte de gente, né? É aquilo que a gente falou mesmo. Não vai ter treinamento nenhum, não, meu amigo. Pegou o cara, botou um uniforme, botou uma arma na mão dele, ó, vai pra linha de frente. É o desespero deles, porque é aquilo que a gente falou, eles estão totalmente desassistidos aqui, eles não têm pessoal para manter essas frentes de batalha aqui, né? Vão jogar um monte de gente inexperiente no meio de uma batalha quente, vai matar muita gente, é um absurdo isso, né? Aqui é um outro soldado russo também falando exatamente a mesma coisa. Vai ter tiveram um dia de treinamento, um dia de instrução e já estão sendo mandados para a frente de batalha, já estão sendo mandados para a guerra. É o que a gente está vendo nessa mobilização do Putin aí, né? E outra coisa curiosa, vocês sabem, os ucranianos eles estabeleceram uma linha de chamada, né, para quem quiser se render, né? O pessoal que quiser se entregar para as tropas ucranianas, tem um telefone que pode ligar e combinar de se entregar. E o Viktor Kovalenko, que é justamente um oficial aqui da Ucrânia, está falando aqui que eles estão recebendo muita chamada, não apenas de recrutas que já estão na linha de frente na Ucrânia, como também de pessoas que ainda estão na Rússia, mas já foram chamadas, já sabem que estão indo para a linha de frente, e daí já querem saber como é que elas vão fazer para se entregar quando chegarem lá, né? Você vê que essa mobilização russa ela vai ter algum efeito, tá, gente? É o que eu estou dizendo. Igual a gente falou aqui sobre a questão aqui em Bakhmut, dos prisioneiros lá, dos guardas. Repara que eles acabam tendo algum efeito. Você bota um monte de gente ali, acaba melhorando alguma coisa, mas vai ser muito pouco. Exatamente como está acontecendo aqui em Bakhmut. Tá ajudando alguma coisa o Wagner? Tá ajudando alguma coisa. Tá fazendo diferença de forma significativa? Não. Diferença nenhuma, né? E um monte vão se entregar aí, já estão falando em se entregar. Bom, uma curiosidade, isso aqui é o checkpoint em Zaporizhia, é o local, a estrada que você sai da área ocupada pelos russos e vai para a área ocupada pelos ucranianos. E está um congestionamento enorme, muita gente fugindo aqui dessa região, né, tentando atravessar aqui de Zaporizhia para a área... Zaporizhia é tudo, tá? Zaporizhia é essa área vermelha aqui embaixo e também essa área branca logo em cima é o Oblast de Zaporizhia, e a cidade de Zaporizhia fica aqui. Agora, o que está acontecendo é isso, como os russos estão ameaçando também fazer conscritos, né? Fazer mobilização de pessoas aqui nessa área, o pessoal daqui está fugindo para cá. E não é só daqui não, aqui na verdade é a melhor maneira dos russos de toda essa região conseguirem sair da área ocupada, né? Tanto de Kherson, quanto da Crimeia, quanto aqui de Donbás. Por quê? Porque aqui é o ponto da linha de frente que está mais tranquilo, relativamente tranquilo, de passar de um lado para o outro. Então eles têm feito esses engarrafamentos enormes aqui com o pessoal fugindo nessa região aqui, né? Lógico, lá na Geórgia também, vários outros lugares da Rússia, continua o problema dos russos tentando fugir da Rússia, né? Na China, a China colocou grades e coisa e tal, preparou locais para evitar a fuga dos russos em direção ao território chinês. Caramba, o pessoal tem que estar muito desesperado
para fugir em direção à China, né? Caramba! O Instituto para Estudo da Guerra está falando sobre o problema dos erros que o exército russo está conduzindo nessa mobilização, né? Muitos erros, chamando gente velha, chamando gente com cega, com problemas de locomoção. Como é que pode estar fazendo erro assim, né? E daí parece que o Kremlin está tentando sair fora dessas acusações, tentando direcionar as acusações para os oficiais de recrutamento, que seriam os oficiais que estão fazendo um recrutamento errado, que o Putin e o Shoigu deram a ordem certinho, falaram quem é que tinha que chamar. O problema todo é que, na verdade, isso não corresponde à verdade. O que aconteceu foi o seguinte, de fato, o Putin e o Shoigu falou que só podem chamar pessoas que serviram no exército, que não sei o que lá, que tem tal característica, jovens e com plena saúde, só que, ao mesmo tempo, estabeleceram cotas enormes para cada oficial de mobilização, muito maiores do que o número de pessoas que tem nas regiões. Então, assim, tá ficando complicado para os russos esse tipo de coisa. No final das contas, o oficial de mobilização ele não tem alternativa que não seja chamar outras pessoas que não estão exatamente dentro daquele universo que foi definido pelo Putin e pelo Shoigu. O erro, no final das contas, é do Putin e do Shoigu. Mas o que está acontecendo? Esses vários erros que estão acontecendo na mobilização estão chamando muito a atenção dos russos. Os erros que o exército russo comete lá na Ucrânia, os russos conseguem maquiar com propaganda no território russo. Porque os russos não estão vendo em primeira mão, não estão vendo o que está acontecendo de fato. Eles só têm as informações que chegam pela televisão. No caso do recrutamento, não, isso está acontecendo na Rússia, então as pessoas estão vendo com os próprios olhos os erros acontecer. E aí é muito mais difícil você usar a televisão para tentar ocultar esse tipo de problema, né? E o outro aspecto é isso que a gente fala para vocês, né? Esse tipo de efeito vai ser muito grande daqui para frente. Até aqui, as pessoas que iam para essa guerra eram as pessoas que estavam ideologicamente motivadas a lutar contra a Ucrânia. Eram pessoas que gostavam da guerra, que não gostavam da Ucrânia, que eram a favor do Putin. Então, essas pessoas, de vez em quando, ainda ligavam para a família e falavam: olha, tá uma merda aqui, tá tudo errado, a gente tá perdendo a guerra, coisa e tal. Mas, como essas pessoas eram as mais motivadas, poucos desses soldados até aqui faziam essa ligação para as famílias. Então, as famílias também não tinham essa visão em primeira mão da falha russa na Ucrânia. Agora, com esse monte de conscritos indo, então você tem um monte de gente agora que está nessa luta sem querer estar ali, não tem nenhuma ligação, nunca foi grande apoiador da guerra ou grande contra ucranianos e coisa e tal. Esse pessoal vai tender a reportar muito mais os problemas para as famílias. Elas vão ter mais linha de comunicação significativa agora. Isso vai ser um problema para o Kremlin também, vai ser um problema para o Putin. Enfim, os problemas na mobilização russa são muito grandes. Não está indo bem essa mobilização, não. Vai ajudar alguma coisa? Pouco provável. Muito mais provável atrapalhar o Putin do que ajudar alguma coisa significativa na linha de frente. O Putin agendou um discurso oficial na Câmara dos Deputados, lá na Duma, no dia 30 de setembro. Então, provavelmente vai ser o anúncio dele da anexação dos territórios, vai vir mais ameaças de uso nuclear, esse tipo de coisa. É a última cartada que ele tem. A gente já sabe que ele vai fazer isso, né? Não quero dizer nada, ele não vai usar bombas nucleares, ele não tem por que usar isso, a gente já falou em outros vídeos, só pioraria a situação dele no final das contas. Uma outra notícia, esse negócio já vem sendo discutido há algum tempo, tá? Isso não é uma novidade não, mas parece que agora, com esses desdobramentos dos referendos ilegais e coisa e tal, parece que os Estados Unidos concordaram em mandar o Abrams M1, né, o tanque americano, para a Ucrânia. É mais um ponto aí interessante por dois aspectos. Primeiro, porque é um tanque muito bom, e segundo, porque mais uma etapa da assimilação, né, dos ucranianos, do exército ucraniano, aprendendo a usar equipamento da OTAN. É o que eu estou falando para vocês, quando acabar essa guerra, a Ucrânia já vai estar na OTAN, não vai ter outra coisa. Os russos conseguiram, além de perder tudo, de fazer a OTAN aumentar, ainda conseguiram colocar a Ucrânia na OTAN no final das contas, e vão perder todos os territórios que eles conquistaram lá. Outra informação curiosa que aconteceu aqui foi o vazamento no Nord Stream 1 e 2. Né? Parece que os gasodutos da Rússia para a Alemanha sofreram vazamentos. Aí caiu a pressão do gasoduto, isso interrompeu a entrega de gás para a Alemanha e coisa e tal. Mas o que o pessoal está falando é que está na cara que isso aqui foi um ataque coordenado,
que houve de fato, ou foi um submarino, ou foram mergulhadores militares que provocaram o vazamento no gasoduto, né? Isso é uma coisa bastante séria, porque não é fácil você vazar esses gasodutos, não, tá? Esses gasodutos são uma inspeção de metal ali muito significativa, mas de qualquer forma, claramente tem algum problema que os russos estão tentando algum tipo de ataque que certamente vai ser vai fazer muito mal para o meio ambiente, coisa e tal, para tentar tirar esse gás da Alemanha, né? Mais uma desculpa deles. Por que a Rússia não pode simplesmente cortar o gás da Alemanha? Não pode porque ela tem contrato. Se ela não cumprir esse contrato, a Alemanha tem reservas russas lá, ela vai simplesmente perder dinheiro, né? Então eles não podem dizer que estão cortando gás porque querem. Eles têm que inventar desculpas, né? Não é problema para os russos, já inventaram um monte de desculpa, turbina com defeito, vazamento de óleo, não sei o que lá. Mas agora veio mais um aí, a questão do vazamento de gás em águas suecas aqui na passagem do gasoduto, né? Bom, a notícia interessante, a notícia boa é que o gasoduto do Báltico, que liga a Noruega à Polônia, vai ser aberto hoje. Então está pronto um gasoduto. Vocês sabem, a Noruega é uma grande produtora de petróleo também, produz muito gás. E agora está se fazendo a infraestrutura para a Europa passar a depender mais do gás norueguês do que do gás russo. Então a Polônia era um país que dependia ainda muito do gás russo, pela proximidade física, e agora vai passar a comprar o gás da Noruega, né? É mais um passo nesse isolamento da Rússia que vai acabar gerando um trauma enorme na economia deles lá. A gente já está vendo isso com a Bolsa de Moscou caindo. Eu, sinceramente, eu não dou muita importância à Bolsa de Moscou, porque se você olhar a liquidez, o quanto de compra e venda que tem das ações na Bolsa de Moscou é praticamente zero. Ninguém mais pode nem comprar nem vender coisa na Bolsa de Moscou. Então, meio que esses números todos que vêm de lá são artificiais, tanto de subida quanto de queda. Mas houve uma queda significativa nos últimos dias, justamente com relação à convocação, o que só pode mostrar que o pessoal está pessimista com a situação econômica na Rússia e tem toda a razão nisso. Bom, e finalmente um último toque de humor aqui. Os ucranianos tomaram uma cidade e encontraram uma boneca inflável que estava nas posições russas aqui. Ó. Os russos levaram uma boneca inflável para o fronte. O pessoal desesperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.